Neste vídeo falaremos sobre os contos Duelo e São Marcos, da obra sagarana que foi feita por João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, no ano de 1908. O autor pertenceu à escola literária da terceira fase da prosa modernista, apesar de muitas vezes ficar no limite entre poesia e prosa, devido à sua busca por um ritmo, musicalidade e por uma prosa mais poética. Por ter atuado como médico e diplomata, Rosa começou a publicar textos mais tarde, apenas aos 38 anos de idade, sendo que Sagarana foi sua primeira obra a sair em livro. Os contos e romances escritos por Guimarães Rosa ambientam-se majoritariamente no sertão brasileiro e estão marcados pelo regionalismo, isso é, a representação dos costumes, tradições e personalidades dessa região, pela linguagem inventiva e metafórica do autor e pelo uso de palavras populares de um dialeto sertanejo. Essas características estão presentes em Sagarana, uma vez que todas as 9 histórias apresentadas se passam no interior de Minas Gerais, região pertencente ao chamado sertão, e pelo fato do próprio título do livro exemplificar esse neologismo, essa criação de novas palavras, já que Sagarana é formada pela junção da expressão nórdica saga, trajetória difícil, com a terminação tupi, rana, semelhante à realidade. Rosa foi um escritor universal. Tratou de questões e dramas universais utilizando o sertão como uma metáfora do mundo. Isso é, abordou temas cuja essência permanece quando transportados para fora do sertão e levados para uma esfera global. Em Sagarana, bem como em suas outras obras, aborda a luta do bem contra o mal, porém sem maniqueísmos. O bem e o mal existem ao mesmo tempo e são a mesma coisa, o que leva as pessoas a buscarem uma redenção, uma salvação fora da fé, da tentativa de se livrarem daquilo que compõe o mal, que tem diversas naturezas. Também está muito presente nas obras de João Guimarães Rosa o universo mítico, que se apresenta de diversas formas. O conto O Duelo narra a história de Turíbio Todo e de como ele foi de um celeiro a um fugitivo e a fatalmente um defunto. Certo dia, Turíbio Todo decide ir pescar e, ao não conseguir nada além de frustrações, resolve retornar à sua casa mais cedo. Então, ao chegar, se depara com sua mulher, Dona Silivana, traindo com o ex-militar Cassiano Gomes. A princípio, Todo não toma ação, uma vez que, pelo fato do amante de sua mulher ter feito parte do exército, seria muito arriscado. Porém, no dia seguinte, o protagonista resolve matá-lo de surpresa para recuperar sua honra. Mas, quando ele dispara a arma contra Cassiano, comete um erro fatal. Mata, por engano, Levindo Gomes, irmão de Cassiano. Turíbio, com medo de Cassiano Gomes, foge para o sertão enquanto é perseguido pelo ex-militar. Nessa disputa, os dois alternam os papéis de caça e caçador, até que Cassiano adoece e morre. Porém, o amante havia ajudado um grupo de pobres caipiras, dentre o qual estava 21, a quem Cassiano pede ajuda para completar sua vingança. Assim, quando Turíbio estava voltando para casa, ao saber da morte de seu inimigo, é surpreendido pelo Capial, que o executa para vingar seu benfeitor. Este conto, do livro Sagarana, pode ser entendido como uma imagem da incompetência do Estado, que além de permitir, exige que o indivíduo faça valer sua própria justiça e valores individuais, ao invés do próprio Estado, que é a faculdade que tem a função de fazer tal. Isso pode ser observado pelas ações de Cassiano Gomes, que toma em suas próprias mãos a justiça contra quem matou seu irmão, além de fazê-la de forma violenta e contra as leis que deveriam ser impostas pelo Estado. O personagem, Turíbio Todo, nascido à beira do Borrachudo, era celeiro de profissão. Tinha pelos compridos nas narinas e chorava sem fazer careta. Palavra por palavra, era papudo, vagabundo, vingativo e mau. Era um grande covarde. Já o personagem, Cassiano Gomes, era um ex-militar, sabia atirar muito bem, porém tinha baixa saúde e andava sempre com uma arma ao alcance. Era solteiro e tinha um caso com a esposa de Turíbio Todo. Era um homem muito impetuoso.
Já o personagem Levindo Gomes era irmão de Cassiano Gomes e foi exterminado por engano. Era basicamente o oposto do irmão. Não era militar e detestava a ideia de mexer com a mulher dos outros. Era muito honroso. Dona Silvana tinha grandes olhos bonitos de cabra tonta. Ela era extremamente ingênua e tinha atração por Cassiano Gomes, no lugar da atração que deveria sentir por Turíbio. Já o personagem 21, ou também Timpim, era um caipira pobre de pele amarelada, testa grande, monocelha, muito religioso e, a princípio, pacífico. Era muito honroso, mas também melancólico, já que não tinha esperança nem no mundo nem na vida. A linguagem característica do conto é formada pelo vocabulário do sertanejo e suas marcas de oralidade, além de apresentar alguns neologismos, como, por exemplo, alembrou, ribarril e limpamente. O conto São Marcos narra a história de como José, um observador da natureza que mora em Calango Frito, começa a acreditar em feiticeiros. José, que também é narrador-personagem, além de ser um grande apreciador e observador da natureza, é supersticioso. Mas, mesmo assim, zomba dos feiticeiros de Calango Frito, em especial de João Mangolô, um escravo liberto que havia participado da Guerra do Paraguai e que era orixá-pai. E Zé, como também é conhecido o protagonista, recita, por zombaria, a oração de São Marcos para Aurísio Manquitola, um velho contador de histórias, que o repreende duramente por banalizar uma prece tão poderosa. Certo dia, caminhando no mato, Zé fica subitamente cego, e ao se ver perdido se desespera e recita a oração de São Marcos, enquanto corre pela floresta. E então consegue encontrar o caminho certo e chega à cafua de João Mangolô. Pensando que for o feiticeiro quem o havia cegado, entra na casa. Lá, irado, tenta estrangular o feiticeiro e, ao retomar a visão, percebe que o negro havia colocado uma venda nos olhos de um boneco que o representava para vingar-se das constantes zombarias. Nesse momento, para de estrangular o homem e lhe dá dinheiro para apaziguar tanto o feiticeiro quanto Zé. O conto São Marcos aborda o tema de que a linguagem tem poder. Por exemplo, mesmo não acreditando, é sempre necessário ter cuidado com o que se fala e do que se zomba, como é dito pela personagem Sainhá Rita Preta, cozinheira do personagem principal. Se o senhor não aceita, é reino seu, mas abusar não deve de. E ao abusar, José acaba sofrendo as consequências. Além de abordar a religiosidade brasileira, que é a junção de várias crenças diferentes, provenientes de diversos locais, algumas sendo típicas do sertão e outras mais universais. O personagem João Mangolô era preto, pichain alto, branco amarelado, banguela, horrendo, velho de guerra, liturgista ilegal e orixá, pai de todos os metapsíquicos, por perto. Era um homem também muito vingativo, feiticeiro, participante de muitas guerras e ex-escravo. José e Zé João é um personagem que não é descrito fisicamente, mas pode-se perceber que ele é um hipócrita ao acreditar somente nas suas próprias crenças e zombar dos outros, além de ter medo de ser julgado pelas pessoas de Calango Frito, já que não queria que elas soubessem que ele acreditava em mal-olhado, nem que ele era um observador da natureza. Já o personagem Aurísio Manquitola era um mameluco brancarano, cambota, anoso, asmático como um fole velho e com super senso de cor e casta. Ou seja, é um homem branco, velho e conhecedor de rezas bravas, muito religioso, que dá conselhos baseados em experiências anteriores e histórias que ouve e conta. Assim como o conto Duelo, a linguagem característica de São Marcos é formada pelo vocabulário do sertanejo e suas marcas de oralidade, além de apresentar alguns neologismos, como, por exemplo, contraviso e coisa e souza. A oposição entre o bem e o mal no conto Duelo é evidenciada principalmente em dois momentos. No começo, em que o autor diz que Turíbio todo era, palavra por palavra,
papudo, vagabundo, vingativo e mau, mas no começo desta estaria ele estava com a razão, nesse caso explicitando o mal, e logo depois, quando mata por engano, Levindo Gomes, irmão do sujeito que dormira com sua mulher, que, em vez de admitir o erro, foge para escapar das consequências de seu erro, e opta pelo mal 2 vezes, quando decide se vingar e na possibilidade de fazer o bem, que seria admitir o erro, foge. O segundo momento em que o maniqueísmo é revelado ocorre no final da obra, na cena em que Cassiano ajuda Tinpin, que não tinha nada, e cujo terceiro filho estava à beira da morte. E em seguida, no momento em que morre, pede que 21 vingue a morte de seu irmão, revelando que o bem, quando ajuda o próximo, e o mal, quando pede que Tinpin vingue seu irmão no lugar dele, estão presentes ao mesmo tempo em uma pessoa. Já a redenção, ocasionada por essa luta, ocorre com o personagem Cassiano, quando este decide dar todo o seu dinheiro a Tinpin, que passava muita necessidade, e salva a vida dele, seu filho e sua mulher. E também quando se confessa. Nesse momento, Cassiano também se redime por dormir com a mulher de outra pessoa, ao mesmo tempo que não sente nenhum remorso. Já o maniqueísmo, no conto de São Marcos, está presente na dualidade da oração brava, que pode ser tanto protetora quanto maldita, dependendo de como e quando é rezada. Como fica explícito nos trechos, fica fácil que ele sabia tal e rezava quando queria. Um dia, meu compadre Silivério, das Araras, teve de permoitar com ele, no viriato. Puseram os 2 juntos no quarto da sala. O que houve foi que o meu compadre Silivério viu o cabra vir para ele, de faca rompente, rosnando conversa em língua estranha. Foi o tempo do meu compadre Silivério distorcer a cachicerengue e pular fora do giral. Ainda viu o outro subindo pela parede arriba, de pé em pé, no qual o homem, gestal da Gaia, ao não ter cuidado com essa reza, São Marcos, acaba se tornando o demônio por certo tempo. Outro trecho, mas que evidencia o teor protetor ele deve ter rezado a reza meia-noite, da feição que o diabo pede. O senhor não acha? Pois do contrário, me conte. Quem foi que deu fuga ao preso? Das grades e carregou o cujo de volta para casa, 4 léguas. No qual o demônio acaba ajudando alguém que rezou em momento certo e de forma correta, São Marcos. Outro momento no qual isto fica evidente é quando o povo de Calango Frito descreve a feitiçaria como mal, visão que é representada no trecho. Tô ouvindo, mas é da missa, não gosto de urubu. No qual Arísio Manctola deixa claro que feiticeiros são considerados malignos e que o bem só está presente na sua religião. No conto São Marcos, a redenção é representada por meio da forma de apaziguar, tanto a João Mangolô quanto a José, que foi o pagamento, por Isé, a Mangolô, já que o primeiro, por medo de sofrer algum dano no futuro, não zombará mais da feitiçaria, e também serve como uma forma de fazer com que o último não mais se volte contra João, utilizando feitiços. Apesar de sempre presente nas obras de Guimarães Rosa, no conto Duelo, a presença de um universo místico é precária e quase inexistente, principalmente se comparada com outros contos. Os únicos momentos em que realmente é perceptível são quando envolve Deus ou algum tipo de reza, mesmo que eles não afetem diretamente, nem mesmo a trama, nem os personagens em si. Já no conto São Marcos, o universo místico não só está presente, como é parte do tema principal, já que a sua trama é desenvolvida ao redor do misticismo, que está presente tanto nas formas de proteção elencadas no início do livro, e que são utilizadas pelo narrador para se proteger contra a má sorte, como é possível perceber no trecho. Eu poderia confessar, num recenso aproximado, 12 tabus de não uso próprio, 8 regrinhas ortodoxas preventivas. Em dita passagem, o narrador informa algumas de suas proteções. Esse misticismo também existe no problema apresentado, que é desenvolvido a partir da feitiçaria, feita por João Mangolô, e das rezas bravas, que compõem um tema muito importante na narrativa. Isto pode ser identificado
no trecho: todo negro é feiticeiro. Ao analisar ambos contos, percebem-se diferenças muito palpáveis, como os tipos de confronto e as formas de narração. Mas também é possível notar semelhanças quanto à época e o local onde transcorrem os contos. No conto São Marcos, o confronto é direto e agressivo entre José e Mangolô. Porém, o desfecho é menos trágico que no conto Duelo, já que ele acaba com José dando dinheiro para Mangolô para que o mesmo não faça mais feitiçarias contra sua pessoa. Já em Duelo, o tão esperado confronto direto entre Cassiano Gomes e Turíbio Todo não ocorre, mas ocorre sim entre Turíbio Todo e 21, ou seja, acontece o inesperado e Todo morre assassinado por Timpim. Quanto à narração, o conto São Marcos, por ser escrito em primeira pessoa, permite que haja certa interação entre o leitor e o personagem, já que um se identifica mais facilmente com o outro, de que se o conto estivesse escrito em terceira pessoa, que é o caso de Duelo, que, por ser escrito dessa maneira, dificulta o diálogo entre personagem e leitor. Em relação à sua ambientação, ambos os contos se passam no sertão de Minas Gerais, nos anos da Primeira República.